O facelift convencional é uma abordagem mais antiga em que a gente não consegue fazer o reposicionamento das estruturas profundas e dos ligamentos, porque atualmente a gente entende que a cirurgia ela precisa acompanhar os novos padrões da atualidade, que realmente uma aparência natural ela deve ser buscada o tempo inteiro nas cirurgias. As cirurgias tradicionais elas eram cirurgias que tiravam muita pele e esticavam muitos tecidos, deixando uma pele ainda muito mais sem brilho, opaca e que não apresentava uma circulação adequada. Então a pele ficava muito branca e esticada, com cicatrizes alargadas e um aspecto de susto, um aspecto de espanto. E a evolução dessa cirurgia, a gente não coloca tensão na pele. A pele que a gente tira é muito menor, mas ao reposicionar as estruturas, a gente vem trazer a causa do envelhecimento que ele acontece desde o osso, com a reabsorção óssea, ele acontece com o escorregar das estruturas, com o reposicionamento dos tecidos que eles vão por gravidade descendo. Então a gente vai fazendo uma alavancagem de estrutura, um forro desde a parte mais profunda, para que a gente tenha na pele só uma acomodação dela e a gente consiga, dessa forma, fazer uma cirurgia muito mais moderna e com menos tração de pele. Para as pessoas que apresentam muito medo, o receio de mudar as expressões, qual é a importância, qual é o ponto-chave dessa cirurgia? Assim como a digital, cada pessoa tem sua expressão, tem as suas marcas, tem as proporcionalidades de cada rosto. Então nós temos a face dividida em 3/3, nós temos as proporcionalidades das fendas palpebrais, das proporções do nariz, e tudo isso vai ser analisado de uma maneira muito correta. E além disso, a gente pode fazer uma ideia de uma simulação dos seus tecidos para que você identifique a abordagem principal. Na identificação das causas do envelhecimento e realmente na identificação do exame físico, a gente vai saber quais são as áreas que mais necessitam de reestruturação. E com isso, a gente vai mostrar para você que a gente vai preservar a sua identidade e a gente vai alinhar quais são suas expectativas e seus objetivos. Nós podemos levantar a sobrancelha, nós podemos fazer um olhar mais expressivo, nós podemos alongar um pouco mais as estruturas, nós podemos reduzir o caimento do lábio, a gente pode volumizar a maçã do rosto. Tudo isso para a gente fazer com que na proporção a gente consiga ainda chegar aonde o seu rosto permite, para que a gente tenha uma cirurgia sem de trazer uma artificialidade. Na verdade, quem procura a cirurgia do facelift preservation são pessoas que têm a sua idade entre 45 a 50 anos, em que o envelhecimento ele já acontece de uma forma mais evidente. Idade máxima, normalmente a gente preza mais pelo critério de saúde. Você pode ter mais de 60 anos e fazer essa cirurgia desde que você esteja bem, esteja saudável. O que é importante dizer? Que quando a gente vai ter a identificação por nossa própria percepção, a gente vai buscar realmente um rejuvenescimento. E aí que a gente vai analisar as estruturas profundas do seu rosto, analisar a qualidade de pele, para a gente encaixar realmente essa cirurgia, a gente poder reestruturar tudo de uma maneira muito natural. A paciente ideal para o Preservation Deep Plane é aquela pessoa que sofre o processo de envelhecimento, que já percebe isso no espelho. Geralmente ele inicia a partir dos 45 a 50 anos e aqui a gente vai trazer os benefícios em que, ao fazer os métodos de volume, de trazer muito bioestimulador, você vai, digamos assim, pesar mais o seu rosto e muitas vezes dificultar a cirurgia. Então, essa cirurgia, como ela vem tratar a causa de maneira muito assertiva, ela precisa estar bem encaixada nesse início do processo de envelhecimento e pessoas que têm um pouco de excesso de pele, a papada, quando tem as bandas platismais, quando sente aquele enrugamento na frente da orelha, pessoas que têm uma queda do supercílio, têm um enrugamento nessa região lateral, o bigode chinês mais pronunciado, então são sinais que identificam o processo do envelhecimento. Bom, o Preservation Deep Plane é uma cirurgia que trabalha as estruturas profundas e vem reposicionar todos os tecidos de maneira muito assertiva. O Preservation ele trabalha com conceitos de utilizar o trabalho anatômico na profundidade para reestruturar suas anatomias, a anatomia de cada paciente. O pescoço, quando a gente chama a abordagem mais profunda, a gente chama de Deep Neck, que ele também faz parte da abordagem da face como um todo, e normalmente ele inicia com incisão aqui e termina com incisão na região posterior. São incisões isoladas, uma aqui e outra aqui, quando combina com a parte anterior na região da frente da orelha. A gente muitas vezes precisa tirar a glândula submandibular, nós precisamos tratar o platismo que está frouxo, tirar a gordura profunda do pescoço, reposicionar e refazer o ângulo da mandíbula, porque a gente precisa trazer
todo esse sinal de jovialidade que, quando a gente tem uma sombra abaixo da mandíbula, significa que esse paciente tem juventude no seu rosto, e a gente recria isso na cirurgia. Então o Preservation ele trabalha também todo o complexo da face, desde o início da pele até as estruturas profundas. Bom, a flacidez do pescoço, muitas vezes a gente fica nas fotos, basicamente quando a gente usa o celular, a gente se vê na câmera e vê quando começa a ter essas dobras e a perda do contorno da mandíbula, dessa região do queixo. E quando a gente começa a ter um envelhecimento mais precoce, começa a haver uma queda ou ptose, e muitas pessoas, ao olhar de perfil, tem aquele ângulo que, ao invés de ser um ângulo de 90, 95 graus, ele tem isso aqui mais, digamos, convexo, ou seja, ele tem aquela papada, e que realmente isso denuncia muitas vezes uma queda das glândulas, uma importante concentração de gordura no pescoço, o platisma, que é a musculatura superficial, ela já está mais empobrecida, fraca. Então o pescoço ele pode realmente reposicionar, mudar todas as estruturas e mudar de maneira drástica a sua expressão. Assertivamente falando, ele se combina com Preservation Deep Plane no terço médio superior, que aí é o tratamento completo da cirurgia de face. Quem busca a cirurgia do Preservation Deep Plane Facelift mais moderno, precisa atentar que muitas vezes quando a gente faz os preenchedores à base de ácido hialurônico, na teoria eles são absorvíveis. Mas tem um estudo que foi feito há alguns anos que identificou que pessoas que tiveram vários anos o uso de preenchedores, foi identificado que esses preenchedores permanecem em menor grau, mas eles persistem na anatomia. O que é importante é que quando a gente passa para os outros bioestimuladores, os bioestimuladores, quando feitos na sua superfície, eles podem gerar um processo inflamatório e compactar os tecidos, de forma que a cirurgia ela pode se tornar mais desafiadora. Os preenchedores de ácido hialurônico são mais tranquilos, mas eles conseguem muitas vezes estar imbricados ou infiltrados em camadas diferentes, e aquilo pode tornar realmente a cirurgia um pouco mais desafiadora. E um pouco mais difícil e complexa são o uso dos bioestimuladores, que eles apresentam uma calcificação nos tecidos, um endurecimento e uma mudança de aspecto, eles se tornam mais fibróticos. Então, quando a gente vai descolando, a gente vai abrindo os espaços, muitas vezes traz um pouco de dificuldade para o cirurgião, e a cirurgia pode se tornar mais desafiadora. Então, múltiplos processos de preenchedores, múltiplos processos de bioestimuladores no rosto fazem uma fibrose e torna essa cirurgia um pouco mais complexa. Então, muitas vezes a gente tem que avaliar que tem nódulos, os pacientes podem sentir um pouco de endurecimento nessa região, e a cirurgia em si ela vai se tornar mais complexa um pouco. Então, precisa conversar bastante com os pacientes a respeito disso. Para os pacientes que submeteram a esses procedimentos, o procedimento ele não chega a ser contraindicado, mas ele exige do cirurgião mais habilidade no sentido de isolar, e o cirurgião pode ter mais dificuldade digamos, reposicionar os tecidos, e muitas vezes eles podem estar muito travados e gerar um pouco mais de dificuldade para a mudança do procedimento, para fazer a cirurgia de maneira completa. Para você que sempre fez muitos procedimentos na face, como preenchedores, volumizadores e bioestimuladores, aqui vai uma dica importante. Caso você deseje buscar o facelift, é importante atentar que o uso em excesso dessas substâncias podem dificultar o processo da cirurgia, porque eles promovem realmente uma organização, um processo inflamatório que se torna crônico, e ele pode mudar um pouco a anatomia e gerar mais dificuldade no procedimento cirúrgico. Os primeiros 10 dias eles se tornam mais desafiadores para as pessoas que buscam compromisso para estar bem na sua apresentação social. Esses dias eles representam um período de maior edema, de uma reação inflamatória mais exacerbada, em que o paciente realmente, muitas vezes, ele tem um edema em excesso, e aquilo vai dificultar realmente ter autoconfiança para que ele possa sair de casa. Na segunda para a terceira semana existe um controle maior dos danos, existe um controle, uma evolução do processo inflamatório, e ali na terceira para a quarta semana o paciente se torna mais passível, ele se torna mais confiante de poder sair de casa. E quem aborda o Preservation, por volta ali do terceiro mês, que ele vai começar a ver o seu resultado de maneira mais evidente. Obviamente, tem pessoas que se recuperam mais rápido e outras pessoas um pouquinho mais devagar. Mas é importante dizer que, em média, o paciente com 30 dias ele está bem e já apresenta assim, uma saúde, um rosto mais saudável para se expor realmente em eventos, em viagens, etc. E o resultado final ele é atingido aproximadamente ao 6º mês. Por que a gente pode falar um pouco sobre a cirurgia da Kris Jenner? Ela é a mãe das Kardashians, ela traz um símbolo, né, de status, ela é uma pessoa muito importante socialmente, falando também na mídia, na TV,
E o que a gente consegue traduzir? Que ela consegue rejuvenescer bastante nessa cirurgia. Nós temos uma expressão leve do olhar, nós temos um excelente reposicionamento do supercílio, a sobrancelha dela está muito bem alinhada, nós temos um olhar aberto, nós não temos mais o excesso de pálpebra, então foi feita uma cirurgia de blefaroplastia, e a gente tem um olhar mais alongado, possivelmente foi feito um pouquinho de fox eyes para fazer um pouco mais de um olhar mais sedutor. Nós temos também um reposicionamento da estrutura do terço médio, a gente tem a maçã do rosto valorizada e também a gente tem um contorno da mandíbula muito bem feito, que a gente tem realmente esse símbolo tanto do ângulo da mandíbula quanto essa região inferior apresenta a jovialidade, a gente consegue ver bem o pescoço elegante dela e foi uma cirurgia extremamente bem executada, uma cirurgia muito técnica e essa cirurgia dela foi o Preservation que trouxe realmente todos os símbolos de tratamento, né, os elementos que foram tratados desde a profundidade e a gente tem uma cirurgia que não diz, que não traz uma feiura, traz realmente uma beleza, um encantamento, uma leveza, um símbolo de poder, um rosto que tem presença, então isso tudo representa uma cirurgia moderna de face. E uma pergunta aqui, com base nessa mudança aqui da Kris Jenner, qual é a idade que você daria para ela hoje, depois da cirurgia? Me conta.